Bigodinho de escovar pinto, orelhas de dumbo. O maior capacho que o bolsonarismo já viu, aquele que lambe as botas, que varre o chão de Bolsonaro, passa pano para qualquer coisa, agora está pedindo votos para Alcolumbre ser o presidente do Senado. Isso aqui é Kim Paim. Tem que bater palmas para esse filho de uma puta. Filho da puta, palmas para você. Tem que bater, tem que bater. Este cara aqui que me acusava de fazer propaganda para o Alcolumbre, agora pede votos para ele como um capacho. Pro Mito ganhar umas comissõezinhas aí. O Mito não, na verdade, o chefe do Mito, Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, corrupto, condenado. E ele faz com que os gados imbecis caiam no xadrez 4D para isso. E aí, vagabundo, como é que você se sente pedindo votos pro Alcolumbre? O problema é que a verdade, enquanto a verdade engatinha, a mentira dá volta no mundo. Enquanto você não prova que nariz de porco não é tomada, esses vagabundos fazem a festa mesmo, né? Acho que o único caso onde a verdade veio rápido foi o caso do Nego Di, né? Mas você se manter firme nos seus valores, nos seus princípios, no final a casa sempre cai na cabeça dos mentirosos, dos canalhas, como aconteceu inúmeras vezes, né? Seja Paçoca, da Cunha, Bolsonaro, a mentira dos filhos quadrilheiros dele. Enfim, hoje ele está fazendo propaganda para o Alcolumbre ser presidente do Senado. Esse cara aqui inventou também que eu comecei a criticar o Bolsonaro para tirar o meu nome da CPI das fake news. Puta merda! Foi isso? Essa CPI das fake news estava na mão do Supremo Tribunal Federal. Quando esses nomes chegaram no Supremo Tribunal Federal, quem é que arregou na CPI da Lava Toga? Foi o Mito, foi o Flávio Bolsonaro. Quem é que continuou brigando? Não, tem que investigar o judiciário desse país. Isso não pode ficar assim. Fui eu aqui. Que fui o quê? Tive a minha reputação assassinada pela sua corja de vagabundos. Você mudou. Eu te admirava tanto. A que ponto chegou o Nando Moura? Porque eu me mantive fiel aos meus valores, meus princípios, aquilo que é honrado, aquilo que é certo, mesmo que ninguém faça, e aquilo que é errado, continua errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Esse sempre foi meu lema aqui, sendo achincalhado por essa turma toda. Eu mantive a pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Quem carregou? A turma do Mito. Então ele cria a história que não faz sentido nenhum. E outra, que medo eu teria de ser investigado em uma CPI de fake news, sendo que investigariam dinheiro que políticos colocavam em gabinetes e militantes que espalhassem a sua narrativa. Quando que eu recebi um puto sequer de qualquer político nesse mundo, seu filho de uma puta? Quando? Eu apoiei porque tinha a esperança que o país pudesse ser justo, decente, honesto, assim como apoiei todos os políticos aqui, né, que vieram na minha casa, que deram tapinha nas costas, que andaram de Mustang e o caralho a quatro, e no final o que você recebe mesmo dessa escumalha é sempre cuspida na cara, catarrada, sendo... Porque você é uma... Com 40 anos de idade, você entende. Não adianta ter esperança em um sistema que já está completamente corrompido como é o sistema brasileiro. Você sempre será uma peça no jogo de xadrez perverso, né? E se você vai lá, faz de coração e tudo mais, tenta apoiar coisas que são boas, e o político, no final, quando você se impõe ao projeto de poder, ele sempre vai tentar te destruir. E esse aqui, ele se sujeita a ser o peão do bolsonarismo, independente da situação, mesmo quando é para pedir voto do Alcolumbre. Há 2 anos atrás, em momento crítico para a campanha do Pacheco, Nando Moura acaba de entrar em campo para atacar a turma do PL. Só porque eu estava falando que Valdemar da Costa Neto é um mensaleiro corrupto condenado, né? E tentar ajudar o candidato do Dilma a continuar na frente do Senado. Qual o interesse do Nando Moura em ver o Alcolumbre na frente da CCJ por mais de 2 anos? E agora, este pedaço de bosta aqui pede votos para Alcolumbre. O mundo dá voltas mesmo, não é verdade? Tá aqui, ó, todo mundo... Ela entrega a mão para salvar o braço.
Quem que se lembra dessa frase aqui do Tropa de Elite? O sistema é foda, camarada, tal. Aqui, ó. Se reorganiza. Tá todo mundo aqui, ó. Tá Ricardo Nunes, né? Tá Arthur Lira, tá toda a escumalha do Centrão, Valdemar da Costa Neto, para pedir voto para Hugo Mota, que é o candidato preferido do PT, e Alcolumbre, que é o candidato preferido do PT também, para assumir, respectivamente, a presidência da Câmara e a presidência do Senado. E aí eles sempre falam o seguinte, quando a gente chegar lá, a gente muda tudo. E aí vem outro que lambeu o mito até onde pôde, quando o mito decidiu deixar ele no meio do caminho para escolher outro aí para a prefeitura de São Paulo, aí ele de repente desperta. Oh! Ele tá falando aqui do Kim Paim, ó. Não adianta. Pau que nasce torto nunca se endireita. Você vai lá pegar o Davi Alcolumbre e achar que ele vai fazer algum movimento contra essa ditadura do judiciário, essas atitudes arbitrárias, essa inobservância do devido processo legal. Não vai fazer nada. Aí o pessoal fala, então qual é a alternativa? Né? Você pega lá o canguru de bigode, lá nosso amigo Kim Paim, fala, o Salles não é pragmático, não entende como é que funcionam as coisas, nós não temos número. Meu amigo, se nós não temos número para ganhar, a solução não é apoiar situações em que a gente simplesmente vai passar vergonha. Ah, agora você fala isso, né? Agora você fala isso. Mas estava lá junto com o Mito, não é verdade? Passando para frente toda a pauta que beneficiaria o PT. De novo aquela frase, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você vai lá, elege o Alcolumbre. Ok, não tinha voto para ganhar o Rogério Marinho? Tem razão nesse ponto. O Rogério Marinho tentou e só teve 32 votos. Mas tentou e teve uma postura digna. E está lá defendendo dignamente. Ah, nós não temos comissão, não temos isso, não temos aquilo. E daí? E daí? Agora quando serve para ele, ele vai lá e tem valores, tem princípios, né? O que adianta ter comissão se você vai ao plenário depois e derruba tudo? Né? Olha o que está acontecendo na Câmara e muitas das comissões que nós comandamos. Você vai e aprova coisas que nós queremos aprovar. Mesma coisa aconteceu com o Weintraub, né? Quando o Mito não deu apoio para ele, de repente o Weintraub começa a criticar. A gente vê assim. E o plenário vai lá e derruba. Né? Então, veja só, se nós tivéssemos efetivamente aí estão brigando. Ganhar, os desgraçados estão brigando lá, o caramba 4, e tá aqui, olha só. Você vê que é tudo, são dois lados da mesma moeda imunda, quando eu falo há bastante tempo aqui, acordou agora, tá aqui Alcolumbre junto com Lula, PT decide apoiar Alcolumbre para a sucessão ao Senado Federal, e daqui é o Mito abraçadinho, tá ok? Bem abraçadinho! Bolsonaro encontra Alcolumbre para discutir apoio à sucessão no Senado. É tudo a mesma merda. Porque o anel de Sauron da política brasileira, no final, perverte todo mundo. A grande questão é se, neste percurso, você vai fazer o seu papel de cidadão e fazer com que o político faça aquilo que você quer, ou você vai passar pano para tudo que o político faz. Ontem eu estava perguntando Tava testando, né, esse negócio aí do DeepSeek, né? E eu perguntei para ele o seguinte, né? Sempre fui contra o fundão eleitoral, mas agora quero pegar o dinheiro e ao mesmo tempo preciso parecer honesto para os meus eleitores, né? Quem dizia que o fundão eleitoral era roubo e tudo mais, ou como se estivesse metendo a arma na cabeça da pessoa para tirar o dinheiro dela, e que é verdade. E é verdade também que o Brasil gasta 10 vezes mais com fundão eleitoral do que com saneamento básico, criança morrendo com diarreia, desinteria, sei lá, tudo que é de ruim, né? Então, sempre fui contra o fundo eleitoral, mas agora quero pegar o dinheiro e ao mesmo tempo preciso parecer honesto para os meus eleitores e atacar quem me critica pelo que falei no passado. O que eu devo fazer? Perguntei para o DeepSeek, ele disse o seguinte, essa é uma situação delicada, mas muito comum na política, a gente sabe, onde mudanças de posição ou decisões pragmáticas podem ser alvo de críticas. Se você sempre foi contra o fundão eleitoral, mas agora decidiu usá-lo e ainda precisa lidar com críticas e manter a confiança dos seus eleitores, aqui estão algumas estratégias que podem ajudar. Vamos lá, DeepSeek, tecnologia chinesa, me ajude. Admita que no passado você era contra o fundão eleitoral, mas explique por que mudou de ideia. Seja honesto sobre as razões que os levaram a tomar essa decisão. Por exemplo, você pode dizer que, embora você continue criticando o sistema, a realidade atual do financiamento de campanha torna quase impossível competir de forma justa sem acessar esses recursos. Frases como: eu sempre critiquei o fundão, mas hoje vejo que, enquanto o sistema não for reformado, não podemos abrir mão de um recurso que garanta uma disputa equilibrada. Podem ajudar a justificar
a sua decisão. 7. Evite parecer ser um hipócrita. Seja cuidadoso para não parecer que está abandonando seus princípios. Reconheça que a sua mudança de posição é uma decisão difícil, mas necessária no contexto atual. Uma abordagem sincera e humilde pode ajudar a ganhar o respeito dos eleitores, mesmo que nem todos concordem com a sua decisão. Continua aqui, se os seus críticos usarem suas declarações passadas contra você, esteja preparado para responder de forma firme, mas sem agressividade. Use argumentos como, eu critiquei o fundão porque acredito em um sistema melhor, mas enquanto ele não for reformado, não posso abrir mão de recursos que garantem uma campanha justa. Minhas críticas ao fundão continuam válidas, mas hoje entendo que para mudar o sistema precisamos estar dentro dele. Mostre que sua mudança de posição não é uma traição aos seus princípios, mas uma adaptação necessária à realidade. Está ajudando aqui, olha, exemplo de discurso. Sempre critiquei o fundão eleitoral porque acredito em um sistema mais justo e transparente. No entanto, a realidade atual do financiamento de campanha torna quase impossível competir de forma equilibrada sem acessar esses recursos. Decidi usar o fundão não porque mudei de princípios, mas porque entendo que para mudar o sistema, precisamos estar dentro dele. Quando a gente chegar lá, a gente muda tudo. Comprometo-me a usar esses recursos de forma ética e transparente e continuarei lutando por uma reforma política que torne o financiamento de campanhas mais justo para todos. Você já ouviu essa história em algum lugar? Fala pra mim. Mas é uma grande balela. Veja, Kim Kataguiri foi eleito sem fundão eleitoral. Arthur do Pau foi eleito sem o fundão eleitoral. Pablo Marçal, que é um bandido, conseguiu o 3º lugar na campanha para prefeito de São Paulo. Votação recorde sem R$1 de fundão eleitoral. Tudo bem que é um bandido canalha. O Mamacote, para ser deputado federal, não usou um único real do fundão eleitoral, foi eleito com votação recorde. Também. Tudo bem que pegou R$150 mil do Ronossalto Pereira Neves, que fez uma doação, esse cara envolvido no escândalo da JBS. Mas se você regredir um pouco mais e pegar, por exemplo, o mito, o meu presidente, naquela época, todos depositavam nele a esperança de um país melhor. E até aquela época, ele figurava como um bastião da verdade, da justiça, que iria lutar pelos anseios do povo brasileiro. Compare o fundão eleitoral que ele recebeu com os dos adversários. É nada, é menos que um priquito de barata. E ele não só se elegeu, como elegeu uma cacetada de outros deputados, senadores também, que não recebiam fundão eleitoral. O Gil Diniz é um desses, a cadela de bandido. Foi eleito através do meu canal aqui. E aí depois, quando viu que perderia esse apoio, foi lá mamar no fundão eleitoral. Nós, como cidadãos, devemos exigir dos políticos a mudança que queremos e não cair neste papo de que agora a gente vai fazer e depois a gente muda tudo, porque não é assim. Você tem que ficar esperto, por exemplo. O Ricardo Nunes, ele ganhou a prefeitura de São Paulo e o Kim Kataguiri, que o chamava de bandido, já o apoiou no primeiro turno mesmo. Hoje, o ex-assessor do Kim recebe uma subprefeitura do Ricardo Nunes. Legal, tudo bem, esse é do jogo da política, mas você não pode parar de vigiar, porque cada coisa que o político fala diante das câmeras, existem 10 sendo negociadas atrás das cortinas. Eu vi grandes amigos meus durante todo esse tempo que estou aqui no YouTube. Você é moleque, cara. Você tem o quê? 18, 19, 20 anos? Eu não sei se estiver nessa faixa de idade me assistindo aí. Eu vi grandes amigos meus, a partir do momento que colocaram o anel de Sauron na política, no dedo, se tornarem grandes facínoras, grandes canalhas. Pessoas que vinham na minha casa dizer que eu era irmão e tudo mais. Você que está há bastante tempo nesse canal, você viu tudo isso acontecendo, né? E agora você vai fechar os olhos? É uma nova esperança? Eu vou dizer uma coisa para você, não existe esperança nesse país enquanto o povo não acordar, assimilar a realidade e cobrar dos políticos, principalmente no momento em que eles não têm poder ainda na mão, de serem a mudança que queremos no futuro. Parece simples, não é verdade? Mas quem que é atacado? O político? Não, é o cidadão que cobra, né? Porque isso aqui é um país de filho da puta mesmo, assim como o senhor Kim Paim. A verdade acabou se provando, mas até lá, né? Ganhei
Ganhei umas barbas brancas aqui, uns pelo branco na barba, tudo mais. Perdi a minha saúde, tive que fazer cirurgia e o caralho é quatro. A única verdade que chegou rápido foi aquela do Nego Di, né? De resto, você tem que aguentar todo tipo de coisa. O Brasil é assim. Menos um dia para todos nós. Se aquilo que eu falei foi importante para você, verifique agora mesmo a sua inscrição nesse canal, a sua qualificação do vídeo. É muito importante.